Gênesis 25. A partir do versículo 19, nós vamos falar um pouquinho desses dois irmãos, Jacó e Esaú. Filhos de Isaac. Quem lembra da mensagem vai até o fim? Lembra de Abraão entregando, Deus pedindo para Abraão entregar Isaac? Então, agora nós vamos falar dos dois filhos de Isaac um pouquinho, tá? Desse mesmo Isaac, que cresceu, casou, e Deus continua escrevendo sua história. Vamos lá? São estas as gerações, a partir do 19, nós vamos ler até o 26. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e Isaac tinha 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutaram no ventre dela e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelos, por isso lhes chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaac 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, nós lemos uma porção dela. Pai, eu declaro que eu dependo totalmente de ti, Senhor, eu sou aqui um vaso nas tuas mãos, eu quero me esvaziar, Senhor. Quero declarar que o teu Espírito Santo tem total liberdade, Senhor. Eu quero declarar apenas a verdade, aquilo que é a tua palavra, Senhor. Eu dependo de ti, Espírito Santo. Eu me coloco nas tuas mãos. Peço, Senhor, que o Senhor visite cada vida que está aqui, o teu povo amado, querido. Senhor, que o teu Espírito Santo abra os corações, os entendimentos, e que teu Espírito ministre a cada um de nós nesta noite, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Quem acredita que Deus está escrevendo uma história? Existe a história de Deus. Deus está escrevendo uma história. E a boa novidade e a notícia, o evangelho, é que você pode fazer parte da história de Deus. Deus começa uma história para se revelar ao povo, a este mundo, através da vida de um homem chamado Abraão. A história de Deus é uma história de fé e amor. Como é que é a história de Deus? Fé e amor. Fé e amor. E ele começa a escrever essa história escolhendo um homem, Abraão, para se revelar a este mundo através de Jesus, lá na frente. Ele primeiro começa com Abraão pela fé, ele começa então a gerar os filhos, que são os patriarcas, vem Isaac, e depois a gente vai ver aqui esses 2 irmãos, Jacó e Esaú. A história de Deus continua sendo escrita através de um destes irmãos. E nós vamos ver por quê, tá? Ela continua sendo escrita através da história até que Deus forma uma nação de Jacó. O nome de Jacó vai mudar para Israel. O nome de Jacó era... Como é que Jacó nasceu? Ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram de Jacó. Jacó significa aquele que está agarrado ao calcanhar, aquele que luta. E nós vamos ver mais tarde que Jacó também se agarrou, mas não foi no calcanhar de Esaú, foi no calcanhar, no pé do anjo, não foi? Ele lutou com o anjo. E aí o seu nome mudou para Israel. Então Deus continua uma história através de Israel e ele faz um povo. Ele torna um povo uma nação, que é o povo dele. E quando Jesus vem
Quando são cumpridos o tempo certo e Jesus vem, o Emanuel vem a esse mundo, o que acontece? O segredo de Deus é revelado. E qual é o segredo de Deus? Que através de Jesus, todo o homem e mulher e criança podem se tornar história de Deus, Israel de Deus. Não é lindo? Através de Jesus, esse era um segredo que foi revelado quando Jesus veio. Que através de Jesus, todo mundo poderia receber a bênção de ser o povo de Deus. Deus continua escrevendo a sua história. E eu quero dizer que a gente vai ler um pouquinho mais aqui o que aconteceu com esses dois. Porque o que o Senhor está me mostrando esta noite é que muitos de nós talvez estejamos passando ou vamos passar pelo que Esaú e Jacó passaram. O Velho Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. E muitas vezes é a nossa própria história de coisas que nós vivemos. Por isso é importante a gente receber a revelação do Espírito Santo através daquilo que a palavra de Deus diz. É importante a gente comer esta palavra, porque ela é pão vivo. Adolescentes, crianças, jovens, se alimentem dessa palavra, porque ela é a matéria-prima que o Espírito Santo vai usar para falar conosco. O que o Espírito Santo vai falar? Vai usar para falar conosco? Tá certo? Então, se você comer e se alimentar da palavra, mesmo que você não tenha a revelação naquele momento, o Espírito Santo vai vir e ele vai ensinar e vai te fazer lembrar de tudo aquilo que você aprendeu. Então, essa palavra, quando a gente digere ela, quando a gente toma ela para nós, o que acontece? O Espírito Santo vem e traz essa palavra à memória. Então, crianças, leiam a Bíblia. Estudem a Bíblia. Adultos, jovens, estudem. Porque isso é a matéria que o Senhor vai usar para levantar esta nova geração. É a palavra dele. Ele precisa que nós venhamos a comer essa palavra, venhamos a ter tempo com o Espírito Santo, de oração e de palavra. Isso é fundamental. Isso tem muito a ver com o que vai acontecer. Está todo mundo aí com Gênesis? Amém? Vamos continuar então. 27. Versículo 27 do capítulo 25. Cresceram os meninos. Esaú. Esaú teve esse nome porque ele era peludo. Significa peludo, tá? Homem peludo. Tornou-se Esaú, perito caçador, homem de campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. Como é que ele chegou do campo? Muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. O nome de Esaú foi mudado para Edom, que significa vermelho. O povo que vai sair de Esaú vai se chamar Edonitas. Em todo o restante da Bíblia, depois nós vamos ver em Malaquias, eles são chamados de Edonitas, tá certo? O povo que vai sair deste homem, Esaú. Disse Jacó. Quem era o mais velho? Esaú. De acordo com a tradição, o primeiro filho tinha direito à primogenitura. Presta atenção. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Engano. Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó.
Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu. Então se levantou e saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Esse direito de primogenitura é a bênção. Esaú, por um prato de lentilha, por um momento de satisfazer o seu cansaço e a sua fome, ele abriu mão daquilo que tinha muito mais valor. O que o Senhor tem falado comigo, que são dias em que o inimigo vai apresentar pratos de lentilhas. São dias em que o povo de Deus, muitas vezes, vai se deparar com pratos de lentilha. E o inimigo vai estar do lado, querendo que você entregue o seu direito da tua bênção. Havia uma palavra profética já nesse texto. Eu não vou aprofundar nisso agora, mas vocês podem perguntar, mas por que Deus permitiu isso? A palavra de Deus diz que primeiro vem o natural e depois o espiritual. Adão veio primeiro, que foi o homem natural, e depois veio Jesus Cristo, o espiritual. Caim veio primeiro, depois Abel. Primeiro veio Esaú, o carnal e natural, e depois Jacó, o espiritual. Ele foi transformado. Nós somos chamados para sermos transformados através do encontro com Jesus Cristo em Peniel, como Jacó teve. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Nenhum desses homens era bom, mas teve um que soube dar valor às coisas que Deus dá valor. A palavra que o Senhor tem para mim hoje, para falar para você, o que você quer? O pão vivo ou o prato de lentilha? Antes de Jesus começar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e ali ele foi provado. Ele estava com fome. E o inimigo Satanás apareceu diante dele e falou: pega essas pedras e transforma elas em pão. E o Senhor Jesus respondeu: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Espírito Santo está perguntando hoje para nós: o que é que tem tido mais valor na tua vida? Nós temos cantado: és meu tudo, tu és meu e eu sou teu. E o Espírito Santo está perguntando hoje: até que ponto você tem perguntado o que eu quero e qual é a minha vontade? Você tem orado pelo próximo ano? O que você tem usado para tomar as suas decisões? O conselho de Deus? O conselho da palavra? O conselho de qualquer pessoa? Dos noticiários? Hoje o Espírito Santo está perguntando isso. Ele está aqui porque Ele quer alinhar a nossa vida. Ele quer que a gente venha viver a vida e vida em abundância, que só o pão vivo tem. Um prato de lentilha satisfez na hora, Esaú. Na hora, momentâneo. E quantas vezes, diante de nós, a gente se esbarra com caminhos que a gente não quer mais esperar. Eu estou cansado. Eu não vou aguentar mais nenhum momento. O que Esaú falou? De que adianta meu direito de primogenitura se eu morrer? Às vezes nós pensamos que se a gente não comer aquele prato de lentilha, a gente vai morrer. É engano e a mentira de Satanás. Aquele que espera pelo pão vivo que desce do céu, esse verdadeiramente será satisfeito e vai continuar escrevendo a história de Deus. Mas quem come o prato de lentilha, querido, não vai fazer parte da história de Deus. E eu andei estudando e aprofundando sobre o que acontece com Edom. Eles são totalmente exterminados. A geração deles acaba. Eles chegam a construir na rocha uma cidade chamada Petra.
essa cidade foi totalmente destruída. Ela tinha mais de 60 quilômetros por 110 quilômetros. A palavra de Deus diz que seria transformada em ruínas e habitada por bestas feras e escorpiões e cobras. Vai estudar geografia e ver onde está Edom e o povo edonita. Eles foram destruídos totalmente pelos assírios. Toda aquela região de 110 quilômetros por 60 quilômetros, que são montanhas rochosas, eles viviam nas cavernas, atacando o povo de Israel. O ódio foi passando de geração em geração. Quando a gente não libera perdão, é um veneno que a gente vai bebendo e vai passando de geração em geração. Tanto que eles foram destruídos, mas ficaram os escorpiões, que são veneno. Até os dias de hoje, quem visita aquelas terras vai entrar nas cavernas cheio de cobra e de escorpião. Essa é a palavra do Senhor. Mas a história de Deus é uma história de fé e de amor. A boa notícia é que Ele deseja que cada um de nós venha fazer parte da sua história, da história de Deus. Você sabia que o Evangelho significa boas novas de salvação? Essa é a boa nova que a gente tem para dizer. Quando o povo fala que a gente é evangélico, o evangélico é aquele que anuncia boas notícias. E a boa notícia é essa, que em Jesus há salvação, há cura, há satisfação plena, que Jesus tem um plano melhor, que você não precisa comer o prato de lentilha que Satanás vai te apresentar, dizendo que é a última chance, que não vai ter outra. A palavra de Deus diz, e o Senhor está afirmando, não tenha medo de esperar em Deus. Não tenha medo de esperar em Deus. Não coma o prato de lentilha. Não coma. O Senhor quer te dar o melhor. Mas não é no nosso tempo. É no tempo dele. Aleluia. Esaú desprezou o que Deus tinha para ele. O que o Senhor está dizendo. O Espírito Santo falava no meu coração. Quando meus filhos tomam o prato de lentilha, eles desprezam o sangue do meu filho, que foi derramado por eles. Eles desprezam porque eles não creem que eu tenho uma história de amor. Eu quero que a gente vá para Malaquias. Último livro do Velho Testamento. Todos acharam? Amém. Malaquias 1, versículo 2. Vamos pegar o 1 e o 2. A gente vai ler alguns textos de Malaquias. Essa é a palavra do Senhor. Você está aqui, você está recebendo pão vivo. O oráculo, profeta, a palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Malaquias era o profeta. O último profeta levantado por Deus antes da vinda de Jesus Cristo. 400 anos houve silêncio depois de Malaquias. Foi levantado após 400 e 440 anos um novo profeta, João Batista. Hoje a voz de Malaquias clama nesta casa. Versículo 2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó
e aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Eu quero que a gente vá agora para o versículo 6. Se você é Jacó e povo de Israel, o povo de Israel chama Deus Pai e Senhor. Como é que eles chamam? Pai e Senhor. Essas duas maneiras são as maneiras com que nós nos relacionamos com Deus. Jesus chamava do Senhor Pai, Abba, Pai e Senhor. Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Pai. Essa palavra eu ouvi no domingo. E o Senhor falou, compartilha com o meu povo, porque eles precisam ouvir. Versículo 6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? Malaquias começa a trazer aqui uma série de palavras de advertência. E quando fala aqui os sacerdotes, eu comecei a refletir e falei, Senhor, será que é só para os líderes? E o Senhor me levou a 1 Pedro, que fala, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido pelo Senhor, para anunciardes as grandes coisas. 1 Pedro 1, 18 e 19, o Senhor começa a dizer, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, e por tradição recebestes os vossos pais, mas com precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E o Senhor começa a falar em 1 Pedro 2,9, porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9, queridos, o Senhor diz que nós somos o quê? Sacerdócio real. Povo santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Queridos, se nós somos de povo de propriedade exclusiva, é porque nós fomos adquiridos por um alto preço. Isso significa que a nossa vida já não é mais nossa. Quando nós cantamos, Senhor, eu sou teu e tu és meu, é porque de fato isso é a verdade e a nossa vida precisa viver isso. Dá para entender? A gente canta, está na palavra e o Senhor agora está perguntando, eu sou pai, então onde está a minha honra? O Senhor está perguntando, eu sou o Senhor, então onde está o meu respeito? Onde está a sua vida que condiz aquilo que você me chama de Pai e Senhor? O livro de Malaquias começa a dizer que quando nós trazemos as nossas oferendas, dizendo, nós vamos trazer o melhor, o que o povo trazia? Eles falavam para o Senhor, Senhor, nós vamos trazer o melhor do rebanho, mas no dia de trazer, eles traziam a ovelha coxa, aleijada e a pior. O Senhor está perguntando, qual é o tipo de adoração que nós estamos dispostos a trazer para Ele? Romanos 12, 1 e 2, disse, e eu quero que você abra agora, deixa aberto em Malaquias, porque isso é muito importante. Nós estamos numa semana de adoração, queridos. Amanhã nós vamos entregar o sacrifício de adoração. E o Senhor está perguntando que tipo de adoração nós vamos trazer. Porque o Senhor diz no profeta que de Deus não se zomba. Ele está vendo muito bem como está a nossa vida. Não só aqui cantando. Por isso essa palavra é para alinhar a nossa vida. Romanos 12. Glória a Ti, Jesus. Te amamos, Senhor. Alinha mesmo, Senhor.
Vai revelando mesmo, Espírito Santo. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo. Vivo e santo. E o quê? Agradável a Deus, que é o quê? Nosso culto racional. O Senhor está dizendo, nós não o adoramos apenas quando estamos aqui cantando, mas nós o adoramos quando com a nossa vida vivemos uma vida santa e uma vida em obediência à sua palavra. O Senhor começou a me dizer que muitos entregam a sua vida para Jesus porque querem os benefícios do sacrifício, querem que Jesus seja como um Aladim. Faça a minha vontade. Aqui canta, venha o teu reino, mas lá fora diz, eu quero a minha vontade e Senhor, o Senhor vem fazer o meu querer. O Senhor está perguntando hoje que tipo de adoração nós queremos dar lá fora, no nosso trabalho, lá na escola, dentro da nossa casa, com a maneira que nós tratamos a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, o nosso vizinho, os nossos irmãos. Que tipo de adoração? É ali que o Senhor está recebendo a nossa adoração, não é só aqui. Ele quer alinhar a nossa vida. Ela tem que ser uma vida coerente. É uma vida de adorador. O Senhor diz, você está pensando que eu vou receber essa adoração? Está falando em Malaquias. Quem dera nem se acendesse o fogo para eu não receber essa porcaria de sacrifício. Deus não é Deus de brincadeira, amados. Quando você se entrega para Jesus, não é só aqui, para vir na igreja. Mas o Senhor quer alinhar a nossa vida. Porque Ele nos ama. E Ele não quer que nós venhamos a cair fora da história dEle. Ele quer que você venha fazer parte da história dEle. E isso é quando você consegue entregar, e eu consigo entregar os meus planos para o Senhor. Eu conheci um homem de Deus, pastor João Carlos Marques, que compartilhava, podia falar tantos exemplos, mas eu lembrei dele. A intimidade dele com o Senhor de manhã. Ele estava contando que um dia ele estava orando, e o Senhor falou para ele, filho, pega aquele ônibus, vai lá para a cidade vizinha. Ele falou, tá bom, pai. É verídico. As histórias desse homem são verídicas. Tá bom, pai. Pegou o ônibus, foi na cidade vizinha, ficou passeando. Agora, pai, aonde eu vou? Ele falou, filho, vai cortar o cabelo. Lá naquele barbeiro ali, naquele cabeleireiro. Vai ver que era um Renove lá. Vai cortar lá o cabelo. Tá bom, pai. Essa é a intimidade que o Senhor quer que a gente venha ter. No dia a dia. Ele entrou lá, cortou o cabelo. E agora, pai, fala para esse homem do meu amor. Começa a falar para ele que eu amo. Fala para ele que eu tenho planos para a vida dele. Aí ele começou a falar. Aquele homem, o barbeiro, começou a chorar. Se entregou para Jesus. E aquele salão virou uma igreja. Mais tarde, quando ele foi para lá, encontrou o homem que agora é um pregador. E aquele salão tinha virado uma igreja. Qual é a história que nós vamos escrever? A nossa história, da nossa vontade, que não vai durar. Que a palavra de Deus diz que a nossa vida é como folha que seca. Mas a história do Senhor dura para sempre. De geração em geração. Qual é a história? Queremos saciar a nossa sede com coisas passageiras, entendendo que aquilo que nós achamos que é o melhor é melhor? Ou estamos dispostos a sujeitar as nossas decisões do dia a dia
e perguntar: Deus, venha ao teu reino. Venha ao teu reino nessa situação. Venha ao teu reino da decisão. O que eu vou fazer para o ano que vem? Venha ao teu reino nessa decisão do que eu vou estudar. Peça ao Senhor. Logo no começo do mover aqui, o Senhor começou a ministrar aqui. Ele falou: pede a mim. Peça para mim. E eu responderei. O Senhor tem as respostas. Ele tem as melhores respostas. Para a tua vida, para a vida dos teus filhos, para a tua casa, para os teus negócios. Ele tem as melhores respostas. Eu vou parar com a palavra dura de Malaquias, mas nós vamos voltar no Malaquias, porque tem mais algumas coisas, mas agora vai ficar bom. Que as broncas vão até... Tem um monte de bronca, viu? E é nesse estilo que ele vai falando. Vocês me desprezam, vocês dizem que canseira ficar vindo. Olha só, versículo 13. O profeta vai falando. E queridos, eu quero falar uma coisa para vocês. Sabe o que são os livros proféticos? É o coração de Deus se escancarando, se revelando. Os salmos é o coração do homem, do adorador. Mas os profetas é quando Deus fala: ó, é assim que eu me sinto. E aqui no 13 ele fala: e também vós dizeis que canseira. E o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o doente. Coisas que eu já falei. O Senhor está vendo essa adoração. E aí ele vai trazendo mais advertências, vai falando da infidelidade, de que eles têm sido infiéis, deixando a mulher da sua mocidade, deixando o divórcio entrar no meio do seu povo. E aí ele vai falando de outras coisas. Eu não vou nem entrar nos dízimos e ofertas, que é um versículo que a gente sempre lê, que é mais uma daquelas perguntinhas. Estão me roubando, e vocês perguntam: em quem que nós estamos te roubando? E o Senhor fala: nos dízimos e nas ofertas. E aí ele vai falando. Mas aí vem no capítulo 3, ele vem com uma mensagem maravilhosa. E eu quero estar encerrando com essa mensagem, que ele diz: vede, Malaquias 3, primeiro versículo: vede, eu envio o meu mensageiro, ele preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança. A quem desejais, ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, no entanto, suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como fundidor e purificador da prata, e ele purificará os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? Os adoradores. E ele os refinará como ouro e como a prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Estão as ofertas de Judá e de Jerusalém. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Aleluia. E eu me chegarei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor Deus. O Senhor está vendo todas as coisas, amados. Não devemos nos enganar. Não existe um lugar onde podemos nos esconder dele. Mas aí os que temiam ao Senhor, no versículo 16, aqueles que temiam ao Senhor, esses somos nós, amém?
falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor, e para os que se lembravam do seu nome. E diz o Senhor, olha que lindo, queridos, eles serão meus. Eles serão meus. Aqueles que temiam o Senhor diz, eles serão meus. Diz o Senhor dos Exércitos, a minha possessão particular. Naquele dia que prepararei, eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve o Senhor e aquele que não serve. Aleluia. O Senhor, Ele vai fazer diferença entre aqueles que temem. O que é que tem tido valor nas nossas vidas? O que é que nós temos considerado como valor na nossa vida? O apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, ele era um homem sábio e tinha muitos valores, mas o seu valor mudou. Os nossos valores precisam mudar. Romanos 12, versículo 2 diz, apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, e o versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aquilo que o mundo fala que tem valor, queridos, a palavra de Deus não diz que é o que tem valor. Quais são os nossos verdadeiros valores? Queridos, nós estamos em dias que nós estamos esperando a vinda do Senhor Jesus. E se nós não discernirmos o que é verdadeiro valor, a gente vai acabar comendo prato de lentilha. E o discernimento, ele vem através da leitura da palavra, da exposição da palavra do verdadeiro adorador. Quando somos expostos, como que vem a transformação pelo fogo refinador? É pelo arrependimento. Eu confesso, Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu disse isso. Senhor, eu menti. Senhor, eu não amei. Senhor, eu não perdoei. Mas eu quero mudar. Me ajuda. É quando nós confessamos para o Senhor aonde temos caído e nós pedimos ao Senhor o seu socorro. Jacó era um enganador. Mas ele pediu o socorro de Deus quando ele agarrou no pé do anjo. Israel significa aquele que luta com Deus. Você é daqueles que está disposto a lutar? Lutar para conhecer a vontade de Deus? Para fazer parte dessa história? Isso é uma história para guerreiros. Ah, Senhor, Tu és tão lindo. Hebreus 12, 16, 17, não precisa abrir, diz que ninguém seja devasso ou profano, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura, como foi Esaú. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que buscou diligentemente com lágrimas. Queridos, restauração do adorador se faz com arrependimento. O Senhor quer ver isso no seu altar de adoração. Eu creio que Ele está nos preparando para amanhã, que algo tremendo vai acontecer. E a gente tem que estar vindo com o coração quebrantado, as mulheres, mas não importa, os jovens, os adolescentes que vão estar indo para esse acampamento. Queridos, eu fico muito feliz do Senhor estar levando vocês. Vão com o coração quebrantado. Vão com o coração desejoso de receber de Deus. Esquece quem vocês vão conhecer lá. Se vai ter menino bonitinho ou menina bonitinha. Muitas vezes, né, quando jovem, a gente fica pensando essas coisas. Querido, Deus tem muito mais do que menino bonitinho ou menina bonitinha. O que o Senhor tem é muito maior. É muito maior. Isso aí, gente, é demais coisas que vos serão acrescentadas. Claro que o Senhor tem isso também. Ele tem esposa, esposo, Ele tem tudo. Mas qual é o primeiro lugar que você está buscando? Jovem, se encha do Senhor. Deixa Deus te usar. As demais coisas vos serão acrescentadas. Vai com sede de Deus. Adorador tenha sede de Deus. E seja como Paulo.
que, aí eu estou encerrando mesmo, Filipenses, hoje está um negócio assim, se mover de santidade aqui, e essa palavra de alinhamento, é uma loucura que o Espírito Santo faz. Mas Paulo, quando conheceu Jesus, Filipenses 1, 7, 8, ele diz, tenho por justo pensar isso de vós. Espera aí. Não sei porquê, mas acho que não é Filipenses. O texto que eu tenho aqui diz assim. Se alguém achar onde que está, diz para mim, tá? Mas que Paulo declarou, eu estou com... Não é Filipenses 1,7, pode ser que seja 2. Paulo diz assim, no passado, todas estas coisas, antes de conhecer Jesus, valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que elas não têm nenhum valor. E não somente estas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Jesus Cristo e o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, ou ele fala como se fosse esterco. Eu considerei tudo fora. É 3? Filipenses 3, né? Isso. Eu considerei todas essas coisas como refúgio, como lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Aleluia. Amém? É isso que o Senhor tem para nós. Ele é o pão vivo. Ele tem muito mais. Ele tem a verdadeira satisfação. Você está com fome, sede? Você está esperando muito? Espera em Deus. Você não vai ser decepcionado. Espera no Senhor. Escolhe, pois, a vida a cada dia. Para o próximo ano, pergunte para o Senhor, qual é o teu querer? O que é que tem sido a lentilha que Satanás tem apresentado? Diga não. Eu sei que o Espírito Santo já está falando para você. Será que é alguma falta de perdão? Será que é alguma impureza na sua vida? Houve um grande mover do Senhor e aí a glória do Senhor está aqui. Quando nós cantamos sobre a sua santidade. Por que o Senhor se manifestou assim hoje quando nós cantamos sobre a sua santidade? Porque é isso que Ele espera do seu povo. Santidade. Ele disse, sede santos como eu sou santo. Ele quer alinhar a nossa vida. E só tem uma maneira. Fique de pé, igreja. É o amor de Deus é que nos constrange. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. É tempo do Espírito Santo falar particularmente na vida de cada um. Se você está aqui e está buscando pão vivo, talvez você nunca conheceu nada de bom. Tudo que você comeu nessa vida foi lentilha. E hoje o Senhor te trouxe a casa dele. E Ele está dizendo, eu tenho pão para você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, Ele é o pão vivo. Ele vai satisfazer a sua vida plenamente. Nele nós encontramos a vida. Nele nós encontramos a água viva. Que satisfaz não é o corpo, é a alma, o espírito. O Senhor quer preencher-nos nessa noite. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, hoje é o dia. O Senhor disse, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, mas se rendei-vos a Ele, humilhai-vos diante do Senhor e da sua potente mão, para que a seu tempo Ele vos exalte. Você não precisa que homem te exalte.
Você não precisa de reconhecimento de homem. Não fique com medo de ser humilhado, mas se humilhe diante do Senhor. Hoje é noite de nós nos humilharmos diante do Senhor, o Rei da Glória, para que a seu tempo Ele nos exalte. Que essa é a adoração que agrada ao Senhor. Que nós venhamos a oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo. Que nós venhamos a oferecer os nossos sonhos como sacrifício vivo, para sonhar os sonhos de Deus. Deus não vai realizar os seus sonhos humanos, passageiros, porque os sonhos dele são maiores e melhores. Ele quer te dar os sonhos dele. Aleluia, aleluia. Se você quer se render diante do Senhor, o altar está aqui. É você e Deus, querido. Você pode vir aqui no altar, se arrepender, dizer para o Senhor que realmente você tem desprezado. Realmente talvez você tenha o chamado de Pai e Senhor, mas não tem lhe dado a honra e o respeito que Ele é digno. Talvez tenha lhe chamado de santo, mas não tem tido uma vida santa que um filho deve ter. Mas hoje o Senhor está aqui. A boa notícia é que Ele está aqui com a sua misericórdia para nos perdoar. Ele diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor quer que a sua vida seja uma vida de adoração. Se você precisa alinhar a sua vida, não importa. Talvez seja uma coisa pequena, mas se é isso que o Espírito Santo está dizendo, querido, é isso que Ele quer alinhar. Se você tem sido insubmisso, se você tem permitido raiz de rebelião no teu coração, se você tem sido aquele que usa a sua boca para maldizer o teu irmão, para espalhar fofoca, para julgar, querido, é isso que o Espírito Santo está te dizendo. Então rende a Ele, peça perdão. Hoje é noite de restauração, é noite de salvação, é noite de cura. Você vai sair daqui curado, querido. Você vai sair daqui passado pelo fogo refinador. Então você vai poder apresentar o sacrifício em louvor e adoração que vai subir ao céu como um cheiro suave, que vai agradar ao coração do Senhor. Hoje é dia dele alinhar. Aleluia. Se você tem negligenciado a busca por Ele, o tempo com Deus, de intimidade com Ele, hoje o Senhor está falando: filho, eu tenho esperado por você, mas você tem tempo para tantas coisas, mas não para mim. O Senhor diz que tem algo desequilibrado na tua vida. Se você diz que me ama, mas não tem tempo para mim, que amor é esse? Que amor é esse que só diz que quer estar junto, que precisa? Oh, ribalabachorias. Senhor, nos perdoa, Senhor.